Paz e bem a todos, aqui novamente reunidos em nome do Cristo para trazer no compromisso ao qual tenho com vocês de uma exposição do tema do Evangelho no dia 19 de maio, às 20 horas, no Grupo Espírita União Fraterna, o GEUF. E eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sedes Perfeitos, do item 6, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente de pé diante dele. Assim, Jesus, entrando no barco, se assentou e toda a multidão que estava de pé na praia pôs-se a ouvi-lo. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E tendo Jesus saído de casa, simboliza a saída do nosso casulo mental, quando nós dispomos a abrir as nossas mentes, quando nós costumamos permanecer recolhidos, muitas vezes por séculos, aonde nós, muitas vezes, nos colocamos, recolhidos, mantidos no nosso casulo, que nós próprios cultivamos. E a necessidade de afastar-se dos novos fundamentos, dos legítimos valores da vida. Ou seja, quando eu saio desse casulo, quando eu me deparo com tudo que se tem da vida, é a mesma forma que Jesus demonstrou na sua saída para pregar o Evangelho. Ele estava sentado junto ao mar. É o local onde Jesus se posicionou para atender de prontidão toda a multidão. Esse local pode ser entendido como o mar das experiências humanas, como todo o conhecimento a ser trazido, aflorado à humanidade, para o nosso crescimento espiritual da própria evolução. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, no capítulo 13, versículo 3 de Mateus. Eis que o semeador saiu a semear. Um convite direcionado aos espíritos abertos, dispostos ao aprendizado do Evangelho. Pois a mensagem do Cristo, ela implica justamente nesse lançamento da semente nos diferentes solos humanos, dentro da própria evolução de cada um, do seu desejo, da sua vontade no aprendizado. Sendo que o Evangelho de Jesus, assim como a nossa doutrina espírita cristã, elas trabalham para que essa semente sempre dê o seu fruto, sempre nos traga a evolução espiritual, que é o verdadeiro sentido da nossa missão aqui no orbe terrestre. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Mateus capítulo 3, versículo 4. Esse tipo de solo, o local a qual caiu essas sementes, a princípio, simboliza as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a sua existência. As orientações que elas absorvem durante a sua vida, a sua passagem. Aqui vemos os indiferentes,
que se achegam ao Evangelho, ouvem as lições e retiram seus corações. Não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura do Cristo. Somente nas reencarnações sucessivas associadas a esse aprendizado, desenvolvido no plano espiritual, onde poderão se reajustar. Então vocês vejam, né, que são as pessoas indiferentes. Ouvem, mas não seguem, né? E ficam buscando, através das próprias reencarnações, a sua evolução espiritual. Outra parte, caiu em pedregulhos, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. Essas pessoas, a qual as sementes caíram em meio às pedras, são representadas em situações melhores que as anteriores. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos. Nós ainda somos dotados dessas imperfeições, cristalizamos muitas coisas, não permitindo a nossa evolução. São os entusiastas, o primeiro momento, que eles se encontram mediante aos obstáculos que surgem na sua condição de exercitar o bem, a prática da caridade, não conseguem manter-se fiéis aos ensinamentos a qual Jesus nos passa, nos indica, e acabam se afastando. Vejam, as reais condições da evolução do espírito. Temos a outra passagem, aonde, na continuidade dessa semeadura, a semente cai entre espinhos e cresceram, mas sufocaram-na. Mateus capítulo 13, versículo 7. Os espinhos indicam outro tipo de solo. As sementes foram semeadas, mas mediante as suas viciações, as suas inclinações, as suas imperfeições, que ainda abrigamos. Esses espinhos representam também o nosso egoísmo, a nossa intolerância, a nossa maledicência e o nosso autoritarismo, entre orgulho e vaidade. Entre tantos vícios que nós ainda detemos na nossa própria condição e que acabam criando obstáculos no nosso processo da evangelização da criatura humana, Então nós vamos reparando que já vimos 3 condições de mentes, de condições da evolução espiritual. Aí nós temos a 4ª passagem, que é onde a semente, dentro da semeadura, caiu numa terra boa e deu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus capítulo 13, versículos de 8 a 9. Quando o terreno está devidamente preparado, ou quando nós, dentro dessa condição evolutiva, nos colocamos a ouvir, nos colocamos a seguir o verdadeiro ensinamento de Jesus no Evangelho, que é a nossa própria transformação, a produção ou a nossa transformação moral está assegurada num processo contínuo, uma evolução vertical. A boa terra representa a terra fértil que possui condições propícias à germinação dessa semente do Evangelho, que ao surgimento e amadurecimento dessa planta, assim como a produção do fruto extraído, germinado, Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra,
são assimilados e difundidos num processo natural. Ou seja, quando nós praticamente nos colocamos no campo da semeadura, citados nessa parábola, está nos mostrando os diferentes tipos de mentalidade da evolução espiritual mediante a humanidade. E se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste da vida, da tua reencarnação, cultive-o com devotamento, abrigando na sua alma o verdadeiro sentido da evolução. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Cristo é imperecível, não muda. Aceita, cumpra, porque se te furtas ao imperativo da vida terrena, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos, ou seja, há sempre a oportunidade de recomeçar, de se colocar cada vez mais em seguir na busca da sua evolução. Queridos irmãos, deixo, através dessa breve passagem, desse capítulo, desse item da parábola do semeador, uma reflexão nessas breves palavras na abordagem do entendimento. Em qual condição eu me encontro? Do início, do meio, do fim? Em que eu me proponho? De que forma eu me proponho a evoluir? Pois já estou caminhando para essa terra boa, para que o Evangelho possa fluir em meu coração, em minha alma, e render essas sementes, para que eu possa semear, espalhar, levar essa boa nova do Cristo a tantos irmãos que necessitam. É uma reflexão a ser por nós, vista, analisada. Que sejamos luz, como o próprio Jesus o disse, e não esqueçamos, aqui muito foi dado, muito será cobrado, pois já temos o conhecimento. Basta agora colocarmos em prática, pois o Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão através deles. Agradeço a oportunidade dessa breve mensagem a esse grupo que nos recebe com tanto amor e carinho. Paz e bem a todos e muito obrigado.